Estamos aqui na segunda parte e agora vamos falar de recuperação de dados, né? Não basta só persistir, temos que recuperar os nossos dados. Bom, para me recuperar os dados eu tenho operações ou métodos, né, de consultas, né? Vou dar um nome de consultas mesmo e vou dar um new aqui. Vou dar um new em consultas. Tá tudo maluco. Vou dar aqui um new em consultas e vou dar um new em configuração, né? Essa classe de configuração ela é primordial para a nossa aplicação. Bom, agora então vamos conhecer métodos para consulta de banco no banco de dados. Bom, por enquanto tem poucos os métodos. No entanto, esses métodos já dá para atender uma aplicação. Bacana? Bom, estarei criando os outros, mas por enquanto vamos invocar o método consulta listar todos. Vamos listar tudo. Eu tenho 3 métodos, né? Por enquanto 3 métodos. Um que lista tudo, eu tenho que passar um objeto que eu quero que ele liste um filtro. Tem um outro que eu passo o objeto e uma string SQL. E tem mais um que eu listo que me retorna um result set. Eu peço para listar, passo o objeto sem filtro nenhum, ele me traz tudo com o result set. Mas por enquanto vou estar utilizando esse método, né? Vou estar passando para ele um usuário, porque eu quero que ele pesquise lá na tabela de usuário. Então vou passar um filtro, né? Se eu colocar como null, ele vai trazer todos os usuários. Se eu quisesse filtrar, era só eu informar aqui um filtro, mas como não tem filtro, vamos colocar null. Bacana? Bom, esse cara vai me retornar, ele me retorna uma lista, né? Porém me retorna uma lista genérica. Eu quero que seja uma lista de usuário, beleza? Então vou criar aqui um objeto de retorno. Tenho que importar o Java Utilist e vou pedir para converter isso para uma lista de usuários. Neste momento eu vou no banco de dados, já estou consultando e já estou listando. Para certificar disso, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou testar, ver se essa minha lista ela não veio null. Se ela não for um objeto nulo, eu vou então percorrer com um for essa lista, né? Vou colocar aqui vou colocar só uso. Para vermos o nosso retorno, eu vou pedir que ele imprima o ID do meu uso.getID e vou pedir também que ele retorne, escreva para mim o nome deste cara, o nome, e também vou pedir que ele retorne o login, que ele imprima login e senha. Aqui eu vou dar um get nome, né? Get login e o get senha. Beleza? Bom, se isto for verdade, já estará consultando a nossa base de dados. Vamos executar. Podemos ver que o frame ele quebra um galhão. Então retornou para a gente aqui o usuário e retornou a senha, né? Então isso daqui. Bom, essa lista já retornou, essa consulta já retornou uma lista, mas também eu posso retornar um objeto. Mas antes de de falar sobre o retorno de objeto, eu gostaria de listar, certo? Só que agora eu vou passar um objeto e uma string SQL para você ver que também funciona se eu falar select asterisco from usuário. Então desse jeito também é para funcionar. Deixa me ver aqui qual foi o probleminha. Né? Lista tudo, select asterisco from
select asterisco from usuário. Não funcionou por quê? Vamos descobrir agora. Deixa eu copiar. Select asterisco from usuário. Bom, seguinte, estou com um problema nesse método, então não vamos utilizar. Vou estar mexendo no frame, porque ele está achando aqui um erro de sintaxe do MySQL. Eu depois tenho que verificar no framezinho. Então tá, não vamos usar o listar todo. Abortem isso, listar todo, passando para ele um SQL, que seria esse método aqui passando. Não, desculpa, né? Eu estou invocando o método errado, né? É tudo SQL, né? Beleza, é só utilizar correto, né? Então eu tenho um novo método, porque ele deu erro de sintaxe, porque eu estava passando um objeto e isso aqui como um filtro, né? Isso não é um filtro, belezinha? Então tá. Então também funciona de boa, desde que você invoque o método correto, bacana? Bom, agora vamos retornar um único objeto. Se eu quero retornar só um usuário, então o frame também dá condição de pesquisar só um usuário. Para isso eu vou criar um objeto do tipo usuário, vou continuar com o nome de uso, né? Não é mais isso. Agora eu vou converter para um usuário e vou pedir para ele listar. Deixa eu ver qual é o método. Get objeto. Get objeto é o usuário. Vou passar um filtro. Agora, como eu estou trazendo só um, né? Eu vou passar o filtro, vou falar assim, filtro pelo ID seja igual ao ID 1, beleza? Me retorne esse objeto. Com isso, eu não preciso mais do for, porque eu não tenho mais lista, né? Porém, vou continuar testando o meu uso, ver se esse rapaz não é nulo, né? Então, aqui é para me retornar o usuário. O usuário código 1 é o Josimar. Vamos ver se isso é verdade, executando. Ele me retornou o Josimar. Se eu pedir para me retornar o código 2, ele irá retornar o código 2. Se eu pedir para ele retornar um código que não exista, ele me retorna 0. O ID 0 e os outros campos null. Então, por default, ele vai retornar algum objeto. Então, o objeto provavelmente nunca será nulo. Sempre esse objeto terá um valor. Bom, como eu sei que o ID ele é 0, pode vir no mínimo 0 quando não é verdade, eu posso testar. Falar assim, ó, se ID, ou melhor, se o meu usuário .get ID for diferente de 0, faça isso que está embaixo, belezinha? E se não for? E se ele for 0, né? E se ele for 0, eu vou dar um cout, né? Vou dar um cout. Opa! Vou dar um cout e falar assim, ó, nada encontrado, beleza? Então vou pedir para executar. Ele vai falar que nada foi encontrado, mas se eu colocar o 2, ele vai imprimir o usuário 2. Então esses são os, por enquanto, os métodos de consulta e de recuperação de dados. No terceiro vídeo estarei fazendo aqui agora outros métodos de persistência de dados, agora utilizando formulários, beleza? Até a próxima dica, até o próximo vídeo.